Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Elben Wagner e a gente vai fazer a resolução de algumas questões de campo elétrico. Vamos começar? A primeira questão fala assim para você: uma carga de prova eletrizada positivamente com carga de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb é colocada em um ponto do campo elétrico, cujo vetor tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e módulo de 4 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. Primeiramente, vamos lá. Ele disse que a carga elétrica ela é positiva, eletrizada positivamente. Ele disse o valor da carga. Ele disse que a carga vale 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ele disse também para nós o valor do campo elétrico. Gente, módulo é o valor, tá, do campo elétrico. É 4 vezes 10 elevado à quinta. O que ele pede para você? Ele pede para você determinar a direção. Determine a direção e o sentido da força, tá? Sentido da força. Ele quer saber o valor da força, a direção da força e o sentido da força que atua sobre essa carga. Tudo bem até aí? Vamos esclarecer primeiramente uma coisa. Quando a linha estiver desse jeito aqui, ó, que eu estou desenhando, toda vez que ela estiver aqui em pé, se isso significa que essa linha é vertical. E quando ela estiver deitada, acompanhando a linha do caderno, significa que ela é o quê? Horizontal. Tudo bem? A linha deitada acompanhando a linha do teu caderno é horizontal e quando ela estiver em pé, ela é vertical. Tudo bem até aí? Então vamos lá. O que ele está pedindo para nós é a força, né? Então eu tenho, tá, sobre campo elétrico, 3 equações para nós utilizarmos agora nessas questões. A primeira questão, que é essa que eu vou indicar aqui para vocês, você só vai usar essa quando ele pedir o campo elétrico. Ele pediu, determine o campo elétrico, qual é o valor do campo elétrico. A segunda equação você vai usar, por exemplo, agora, porque ele perguntou qual é o valor da força elétrica. Então, a gente vai usar esta segunda equação aqui do meio. E a terceira você só vai usar quando o autor perguntar para você, determine a carga elétrica ou qual é o valor da carga elétrica. Tudo bem? Neste caso, a gente vai usar essa do meio, porque ele perguntou quanto vale a força. Vamos lá resolver. Primeira questão, vou colocar aqui. Tá? O que foi que ele deu para nós? Ele forneceu a carga, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ele forneceu o que mais tem para nós? Ele forneceu o campo elétrico, representado pela letra E, maiúscula, vale 4 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. E ele está pedindo o quê? O valor da força. Mas também ele pediu outras coisas, tá? A gente já vai anotar aqui, ele quer o valor da força. Força elétrica. Bora colocar aqui a nossa linha separatória para organizar nosso caderno. Não esqueça que ele perguntou também qual é o valor qual é a direção. Qual é a direção? Qual é o sentido? E qual é o valor, né? Que é o módulo também. Essa foi a pergunta do autor, tá? Então vamos lá. Primeiramente, bora desenhar as linhas de campo, tá? Vamos desenhar o campo elétrico. Ele disse que o campo elétrico ele é horizontal. Horizontal é acompanhando a linha do teu caderno, tá? Ele é horizontal. Então vamos desenhar aqui só 3 linhas, tá? Não precisa desenhar várias linhas. 3 linhas para simbolizar. Ele disse também que vai da esquerda para a direita o sentido dessas linhas. Então eu vou colocar aqui o sentido. Sentido da esquerda para a direita. Esse aqui é o nosso campo elétrico.
não vamos esquecer um detalhe. Eu disse para você guardar na sua memória que se eu tenho um corpo positivo e eu tenho um corpo negativo, eu disse para você que o positivo procura o negativo, quando a gente está falando de linhas de campo elétrico. Olha aqui como está apontando aqui as linhas. Ó. Olha essas linhas aqui. Ó, do positivo sai a linha e no negativo chega. Bora voltar para cá. Está aqui, esse mesmo desenho aqui, não é? Eu pergunto para vocês, quem é que está aqui? Quem está desse lado? Desse lado está o positivo. E desse outro lado está quem? Está o negativo. Não esqueça que eu falei para você. O positivo procura o negativo. Tá? Então tá aí. Essa aí é a linha do nosso campo elétrico que ele disse na questão. Eu não inventei nada, ele já disse na questão. Ele disse também que tem uma partícula eletrizada aqui dentro do campo. Ele disse também que essa partícula ela é positiva. Então imagina comigo agora a seguinte situação. Desse lado aqui eu tenho uma carga positiva e desse aqui também é uma positiva. Positivo com positivo é repulsão. Então esse cara vai arredar esse outro para a direita. Tá aqui, ó. Vou arredar ele para a direita. Tá aqui. Pronto, estou arredando ele para a direita. Isso aqui para nós é a força elétrica que está empurrando ele para a direita. Mas se você quiser, também você pode fazer por esse lado aqui. Ó. Tem uma partícula negativa aqui. Você pode fazer por esse lado. O negativo chama o positivo. Tá? Ele chama para onde? Ele chama para a direita. Então, qualquer um dos lados que você for fazer essa teoria, ela vai dar certo. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre a força, sobre esse vetorzinho aqui, ó, sobre esse vetorzinho que é a força, ele perguntou qual é a direção, qual é o sentido, qual é o valor. Vamos começar pela direção. Gente, presta atenção aqui, ó. Esse desenho da setinha aqui, ó, ela está deitada. Então, eu posso dizer que a direção é horizontal. Qual é o sentido? Ó, presta atenção aqui na setinha da força. Essa setinha está apontando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? Ela está apontando para a direita. Então, eu vou colocar aqui, ó, direita. E qual é o valor? O valor a gente vai calcular agora. Vamos pegar a fórmula. Lembra da fórmula? Olha aqui a fórmula que a gente vai usar. Força é igual a carga vezes o campo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para você a nossa caneta adequada e vamos resolver. Qual é a fórmula? A fórmula é força elétrica igual a carga vezes o campo. Eu vou fazer a substituição das letras pelos números que ele deu. Força elétrica, é a pergunta, é igual. Quanto vale a carga, que é a letra Q? 2 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto vale o campo elétrico, representado pela letra E? 4 vezes 10 elevado à quinta. 4 vezes 10 elevado à quinta. Tudo bem até aí? Gente, podemos fazer o seguinte. A gente pode fazer a multiplicação do 2 com o 4. E depois a gente vai organizar esses 10 aqui. Ó. Eu tenho 2, 10. Para que esse exagero de 10? Na outra linha aqui de baixo, eu vou colocar um 10 e vou somar os expoentes. Presta atenção, eu vou colocar apenas um 10 e colocar os expoentes da maneira que estão se apresentando. Menos 5 ou menos 6 mais 5. Menos 6 mais 5. Não está aparecendo aqui, ó. Não está aparecendo aqui no 5. Mas tem um sinal positivo aqui, tá? Não está aparecendo, mas tem um sinal positivo. Vamos lá. Vamos continuar então a nossa conta. Então eu posso dizer o seguinte, que a força elétrica vai ser igual a 2 vezes 4, 8 vezes 10 elevado a menos 6 mais 5. Não aparece, mas o sinal de cima da frente do 5 é positivo, tá?
Bora fazer esses dois aqui, ó. Bora fazer esses dois expoentes aqui, ó. Traz eles para cá. Vai ficar assim, ó. Menos 6 mais 5. Quanto é que vai dar isso? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número, que é o 6. 6 menos 5 dá 1. Então, o expoente vai dar quanto? Né? Ó, em cima do 10 vai dar quanto? Menos 1. Vamos organizar aqui a questão e vamos finalizar por hoje. Então, ficaria assim, ó. Força elétrica vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Não esquece que toda força é dada em Newton. Toda força é dada em Newton. Então é isso. Agora vamos partir para a questão número 2. A questão número 2 fala assim para você. Verifica-se que uma carga positiva Q igual a 1,5 microcoulomb colocada em um ponto P fica sujeita a uma força elétrica F igual a 0,3 Newton, vertical para baixo. Quais as características do vetor campo elétrico no ponto P e o seu valor? Então, vamos embora. Vamos colocar aqui as nossas pequenas observações. Antes de começar a questão, ele disse que a carga aqui é positiva, já é demonstrada logo aqui no lado, né? Aqui, ó, Q igual a 1,5 microcoulomb. Lembrando para você que no lugar da letra grega chamada de micro aqui para nós, ela vale 10 elevado a menos 6. Devemos fazer essa substituição. Outra coisa aqui, ele diz que a força vale 0,3 Newton e ela é na vertical, linha em pé, para baixo. Ele quer saber as características do campo. O que são as características do campo? É a direção, sentido e o seu valor. Tá? Vamos relembrar. Quando a linha estiver desse jeito aqui, ela está na vertical. E quando ela estiver acompanhando a linha do caderno, ela está na horizontal. Tudo bem? Então, vamos lá anotar os dados da questão. Questão de número 2. Ele disse para você que a carga é de 1,5 microcoulomb. O que eu quero dizer com isso? Que ela vale 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Lembrando para você que no lugar dessa letra aqui, que é o micro, vamos fazer a substituição pelo valor que ela representa, tá? O que mais ele deu para nós? Ele deu o valor da força de 0,3 Newton. Ele quer as características de campo elétrico. Quais são as características? Ele quer saber da direção. Ele quer saber do sentido. E ele quer saber o módulo, que também podemos chamar de valor. Vamos colocar uma linha aqui para começar a nossa questão numa boa e muito bem organizada. Vamos escrever o campo, né? Vamos desenhar esse campo elétrico que ele disse. Ele disse que o campo elétrico é na vertical. É isso que ele disse? Vamos lá? Verifique-se que uma carga própria é sujeita a uma força. Ah, não. E valor não é o campo. Ele falou do corpo, né? Ele disse que tem uma partícula, ele diz que ela é positiva e a força que atua nela é vertical para baixo. É isso que ele disse. Ele disse que a força é vertical para baixo. Gente, para a força estar apontando para baixo, pensa comigo aqui.
O que deve ter aqui em cima? O que deve ter aqui em cima? Qual é o sinal desse objeto que está aqui em cima para empurrar a partícula para baixo? Sendo que ela é positiva. Qual é o sinal que deve ter aqui? O sinal deve ser positivo também, porque positivo com positivo acontece a repulsão. Então, ela vai para baixo. Então, significa dizer que o campo elétrico também é na vertical. Tudo bem até aí? Então, se aqui é positivo, o positivo procura quem? O positivo procura o negativo. Isso aqui para nós é o campo elétrico. O nosso campo elétrico é direcionado para baixo e ele é na vertical, tá? E vamos responder aqui. Ele pergunta, qual é a direção do campo? O campo é na vertical ou na horizontal? É na vertical. Então, vamos colocar aqui, campo elétrico na vertical. E para onde está apontando esse campo? Ele está apontando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita? O campo, ó, presta atenção aqui, está apontando para baixo. Para baixo. Qual é o valor do campo elétrico? Qual é esse valor? E aí vamos ter que calcular. Vamos relembrar aqui a fórmula. Eu tenho uma fórmula que pergunta quanto é utilizado para quando nós quisermos o valor do campo. Temos aqui a segunda fórmula utilizada para quando ele quiser o valor da força e uma terceira para quando ele quiser o valor da carga. Ele quer o campo, então vamos usar essa aqui, essa primeira logo aqui. Campo elétrico é a força dividido pela carga. Então vamos lá. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Quanto vai dar isso aí? Vamos colocar aqui do ladinho. Campo elétrico, poderia ficar lá embaixo, tá? Na outra linha também, né? O campo elétrico vai ser igual. Quanto vale a força? A força vale 0,3. Tudo isso dividido pela carga. Quanto vale a carga? A carga vale 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Cara, presta atenção aqui. Gente, presta atenção aqui. Toda vez que aparecer o 10 elevado a alguma coisa aqui embaixo, não é o 10 normal, eu não estou falando do 10 normal, estou falando do 10 elevado a menos 2, a menos 3, a menos 4, 10 elevado a segunda, a terceira, a quarta, tudo bem? Esse exemplo aqui é 10 elevado a menos 6. Toda vez que esse tipo de 10 aparecer aqui embaixo, ele vai subir para fazer parte da resposta lá em cima, tá? E quando isso acontecer, vai mudar o sinal do expoente. Quando isso acontecer, ele vai subir e o expoente é negativo, vai passar a ser positivo. Se o expoente for positivo, vai passar a ser negativo. Vamos escrever aqui nessa outra página a nossa equação. Ficaria assim, ó. Campo elétrico é igual a 0,3 vezes 10, porque ele subiu. Ao invés de ser negativo, vai passar a ser positivo 6, dividido por 1,5. Gente, eu já falei para você que a gente não pode fazer divisão com números que têm vírgula. Se fosse um número sem vírgula, a gente faz a divisão normal. Mas toda vez que tiver números que têm vírgula, exemplo, aqui em cima tem 0,3 e aqui embaixo tem 1,5. Toda vez que tiver numa divisão, tá? Números com vírgula, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar por 10. Nesse exemplo aqui, quantos números eu tenho depois da vírgula? Um só número depois da vírgula, que é o 5. Aqui em cima, quantos números eu tenho depois da vírgula? O 3. Apenas o 3 eu tenho depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar em cima, embaixo, por 10.
com a finalidade, com o objetivo de a gente remover a vírgula. Nesse exemplo aqui, que eu tenho vírgula em cima e também tenho número com vírgula embaixo, se nós não quisermos fazer a divisão, a gente não faz. A gente só tira a vírgula, a gente multiplica por 10, tira a vírgula, a gente multiplica por 10, tira a vírgula. Tá bom? Não precisa você fazer a divisão, é só tirar logo a vírgula. Mas, para todos os efeitos, eu vou fazer aqui, tá? 0,3 vezes 10. Presta atenção, faz de conta que não tem a vírgula. Se não tivesse essa vírgula, esse número seria o 3. Se não tivesse a vírgula. Então, pensa comigo. 3 vezes 10 dá quanto? 30. Agora, lembra da vírgula, porque esse número tem vírgula sim. Na resposta, pensa comigo. Aqui em cima, 0,3 tem apenas um número depois da vírgula. É só o 0,3 tem apenas o 3 depois da vírgula. Então, tem um número depois da vírgula. Então, na resposta, eu tenho que colocar a vírgula bem aqui, ó, porque também eu vou ter só um número depois da vírgula. Se eu colocar aqui na frente do 3, eu vou ter 2 números depois da vírgula e está errado, tem que ser só um, presta atenção. Nossa resposta aqui vai dar 3. Não existe essa história de 3,0. Gente, isso aqui não existe, isso aqui é 3. Não existe essa história de 4,0. Isso aqui não é 4,0, é 4. Às vezes o autor faz isso que é para te enganar. Tudo bem? Então a gente vai colocar o 3, não 3,0. Bora voltar para cá. Ah, não, bora fazer outra multiplicação logo. Eu tenho 1,5 vezes 10. Mesma regra. Se não tivesse essa vírgula, que número seria? 15. Tá? Então, eu vou fazer. Quanto é que vale? Né? 1 vezes 15. 1 vezes 15 é 15. Professor, o senhor nem usou o zero. Então, baixa o zero aqui. Ó. Pronto, 150. Tá bom? Agora, conta com a vírgula. Conta com a vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho só um, que é o número 5. Então, aqui embaixo, eu vou colocar também a vírgula bem aqui. Ó. Eu só tenho um número depois da vírgula. Se eu coloco bem aqui, na frente do 5, eu vou ter 2 números depois da vírgula. Isso está errado. Tá? Então, a resposta é... Tá? A resposta não é 15,0. A minha resposta aqui é 15. Vamos embora. Bora organizar agora isso aqui. Está bonitinho agora. Ficaria assim, ó. Campo elétrico vai ser igual 3 vezes 10 elevado a positivo 6 dividido por 15. Bora fazer a nossa divisão lá no nosso borrão, tá? Ixi, preenchi demais isso aqui, né? Foi exagerado isso aqui. Bora. Bota rapidinho isso aqui para a gente fazer a nossa multiplicação. Eu tenho 3 dividido por 15. 3 não pode ser dividido por 15 porque o 3 é menor do que o 15. Toda vez que isso acontecer, você vai colocar aqui, ó, 0, vírgula, e dar um 0 para ele, para esse número se tornar maior. Ele é 30 e 30 é maior que 15. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 15 para dar próximo de 30? Bora pegar por 2. Se não der certo, a gente faz por 3. 2 vezes 5, 10. Fica o 0 e sobe 1. 1 vezes 2 ou 2 vezes 1 dá 2 com 1, 3. Ó, certinho, ó. Então, aqui a resposta é 2, tá? Então, eu coloco aqui 2. 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, resposta nada. Minha resposta é exata, dá 0,2. Então, a gente vai para cá. E vamos fazer. Campo elétrico vai ser igual a 0,2 vezes 10 elevado a positivo 6 Newton por Coulomb. Essa aqui é a nossa resposta. Então agora vamos resolver a questão número 3 sobre campo elétrico. Em um ponto do espaço, existe um campo elétrico cuja intensidade é E igual a 5 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb, horizontal e para a esquerda. Colocando-se uma carga Q neste ponto, verifica-se que ela tende a se mover para a direita, sujeita
a uma força elétrica de módulo F igual a 25 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Qual é o valor da carga de prova? Então, vamos fazer aqui nossas pequenas observações. Ele diz que existe um campo elétrico, tá? Ele diz também o valor deste campo elétrico, que é de 5 vezes 10 elevado à quarta. O campo é horizontal e para a esquerda. Colocando isso aqui uma carga de prova, né? Ele também diz que a carga de prova fica sujeita à ação de uma força, cujo valor vale 25 vezes 10 elevado a menos 2. Ele pede para você o valor da carga de prova. Ele não pede para você caracterizar o campo, apesar de ele ter dado todas as características aqui do campo para que você consiga desenhar no caderno, mas ele não pede isso, ele pede apenas o valor da carga. Então vamos. Eu tenho 3 equações, tenho uma equação para calcular o campo elétrico, tenho uma equação para calcular a força e também tenho aqui uma para calcular a carga. E é essa que a gente vai usar. Q é igual a força dividido pelo campo. Então vamos lá, colocar tudo que a gente precisa. Essa aqui é a questão de número 3. Ele forneceu o valor do campo, que vale 5 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb. Para ver se é isso aí mesmo. 5 vezes 10 elevado à quarta newton por coulomb, às vezes eu esqueço. Forneceu também para você o valor da força elétrica, que vale 25 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Ele pede o valor da letra Q minúscula, que essa letra Q minúscula para nós é a carga elétrica. Então vamos passar uma linha aqui para deixar organizada a nossa questão. Como é que se calcula a carga? Temos uma equação para calcular a carga, Q igual a força elétrica dividido pelo campo. Vamos fazer a substituição aqui. Eu tenho que Q vai ser igual o campo, a força vale 25 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso dividido pelo campo, que vale 5 vezes 10 elevado à quarta. Gente, a divisão dá para ser feita. Dá para dividir 25 por 5, numa boa. Mas presta atenção aqui para esse detalhe. Eu tenho aqui embaixo, no denominador, 10 elevado à quarta. Se fosse o 10 normal, só o 10, não tem problema. Ele poderia ficar aí embaixo, a gente poderia usar ele na divisão, na multiplicação. Mas quando for 10 elevado a um número, exemplo, 10 elevado à segunda, 10 elevado à terceira, 10 elevado à quarta, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, por exemplo, toda vez que aparecer esse tipo de número, eles vão subir para fazer parte da resposta lá em cima. E quando eles subirem, vai mudar o sinal do expoente. Tudo bem? Toda vez que isso acontecer, vai mudar o sinal do expoente. Aqui o expoente é 4 positivo. Quando ele subir, vai passar a ser 4 negativo. Então, vamos continuar aqui a conta. Dá para fazer essa divisão aqui. Vamos dividir. Quanto é que dá 25 dividido por 5? Que vai ser igual a 5, é a nossa resposta. 10 elevado a menos 2 já estava aqui em cima. E eu vou colocar quem subiu agora, o 10 elevado a menos 4. Ó, eu tenho 2 10 aqui. Para que esse exagero de 10? Na outra linha, eu vou colocar apenas um 10 e somar os expoentes. Ou colocá-los da maneira que eles estão se apresentando. Ficaria assim. Q é igual a 5. Vou colocar só um 10. O primeiro número, o primeiro expoente é menos 2. O segundo expoente é menos 4. Vamos calcular aqui no nosso borrão. Eu tenho menos 2 e menos 4. Sinais iguais,
Soma e conserva o sinal. 2 com mais 4, 6. Então, meu expoente final vai ser menos 6. Então, vamos completar a nossa resposta e que por hoje foi finalizado. Então, ficaria assim, ó. Q é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Essa aqui é a nossa resposta da terceira questão. Tudo bem? Agora vamos partir para a questão de número 9. Gente, presta atenção nessa questão de número 9, que é uma questão um pouco difícil, tá? É um pouco complicada, então tem que ter bem atenção para a gente poder resolver tudo numa boa. Vamos lá, a gente vai fazer a leitura da questão e fazer umas pequenas observações, tá? A questão fala assim para você. Uma partícula pontiforme de massa 10 gramas, eletrizada positivamente com carga Q, é colocada em um ponto de um campo elétrico cujo vetor possui intensidade de 200 N por Coulomb, direção vertical e sentido para cima. Nesse ponto, a partícula permanece em equilíbrio devido à ação da gravidade. Sendo a gravidade igual a 10 N por quilograma, calcule o valor da carga Q. Então, vamos fazer as nossas observações. Ele deu nessa questão aqui, presta atenção que ele deu a massa. A massa vale 10 gramas. No nosso curso, a gente vai trabalhar com quilograma. A gente vai ter que fazer a conversão dessa massa aqui de 10 gramas para quilo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse 10 e vai fazer a divisão por 1.000. 1 quilo é 1.000 gramas. Então, a gente vai pegar o 1.000 e a gente vai dividir esse 10 por 1.000. E a gente vai encontrar essa resposta aqui em quilo. Mas calma que a gente vai fazer isso depois. Eu estou avisando que a gente vai fazer isso, tá? Ele forneceu também o valor do campo elétrico, que vale 200. E ele diz que esse campo é vertical para cima. Então, presta atenção. Vertical, tá? A linha fica em pé. E o sentido é para cima. Vai ser assim que o nosso campo vai ficar, tá? Nosso campo elétrico. Presta atenção. O que mais ele disse para nós? Ele disse que a partícula está em equilíbrio. Se essa partícula está em equilíbrio, significa dizer que, por exemplo, aqui está o solo e a partícula está bem aqui, ó. Ela não está tocando o solo, ela está parada, em pleno ar, em equilíbrio. Ele disse que é devido à ação da gravidade, tá bom? Um dos fatores. Então, agora vamos lá resolver, tá? O que ele deu para nós? Ele disse aqui na 9ª questão que a massa vale 10 gramas. Só que a gente tem uma pequena observação aqui, ó, uma pequena observação. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, o que a gente vai fazer? Bora converter esse 10 gramas para quilo. Então, a gente vai pegar o 10, a gente vai repetir ele e a gente vai dividir por 1.000. Gente, toda vez que isso acontecer, a gente vai fazer esse procedimento, tá bom? Eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Então, eu vou eliminar um zero de cima apenas com um zero embaixo, tá? Não vou sair cortando todos os zeros, não, tá? Quanto é que dá 1 dividido por 100? Bora colocar aqui na nossa divisão. 1 dividido por 100. 1 pode ser dividido por 100? Não. Por que não? Porque o número 1 é muito menor que o número 100. O que a gente faz, então? A gente coloca aqui 0, aqui desse lado e passa um 0 para o 10 para que ele se torne maior. Ele já é maior que 100? Não. 10 não é maior que 100. O que a gente vai fazer? A gente coloca mais um 0 e fornece um 0 para ele. Ele já é maior? Não, não é maior, mas já é igual. 100 é igual a 100. Então, vamos para cá, para esse lado. Que número multiplicar 100 para dar próximo de 100? 1. 1 vezes 100, 100. 100 menos 100, nada, sobra nada. Quanto é que dá a resposta? 0,01. Então, a gente vai colocar aqui a massa 0,01 quilograma. O que mais ele forneceu para nós na questão? Ele disse que a letra E de campo elétrico é 200 N por Coulomb. O que mais ele forneceu?
ele disse que a gravidade representada pela letra G é 10 newton por quilograma. Tá bom? Então, vou passar aqui a régua para a gente fazer coisa legal. Ele pede o valor da carga elétrica. Tudo bem até aí? Agora imagina comigo, a situação é essa aqui. Ele disse que tem um campo elétrico, tá, na vertical, bora colocar aqui 3 linhas, por exemplo, e está apontando para cima. Isso aqui é o campo elétrico. Ele disse também que tem um corpo colocado aqui dentro, e ele disse que é positivo, tá lá no início da questão, tá aqui, ó. Cadê? Vem aqui. Carga putiforme eletrizada positivamente, presta atenção. Tá aqui, essa situação aqui. Gente, aqui é o solo, tá bom? Imagina a seguinte situação. Qual é o sinal que deve estar aqui embaixo? Qual é o sinal que deve estar aqui embaixo para que a seta esteja apontando para cima? Será o positivo, tá? Professor, por que o positivo? Porque o positivo procura o negativo. É só tu prestar atenção no que a gente já resolveu, tá? O positivo procura o negativo, tá? Agora imagina a situação. Eu tenho aqui uma carga positiva e aqui em cima eu tenho outra carga positiva. Positivo com positivo, a força é de atração ou repulsão? A força ela vai ser de repulsão. Então eu vou colocar aqui a carga sendo expulsa lá para cima. Isso aqui é a força elétrica. A carga positiva empurra essa outra que está aqui em pleno ar para cima. Agora imagina comigo a seguinte situação. Todos os objetos e todos os corpos que estão no planeta Terra sofrem a ação do que nós chamamos de força da gravidade, que empurra os objetos para baixo. Força essa chamada de força peso, lá do primeiro ano que você aprendeu, tá? Quem encontra-se no planeta Terra está sob a ação de uma força gravitacional que puxa os objetos para baixo. Por isso que a gente não sai flutuando por aí, a gente fica pregado ao solo, tá? Porque a força peso puxa a gente para baixo. Então, vamos continuar. Ele disse que esse corpo está em equilíbrio. Por que esse corpo está em equilíbrio? Porque eu posso dizer que ele está flutuando aqui em pleno ar. O objeto não vai para cima, mas também ele não vai para baixo. Ele fica aqui parado, em pleno ar. Significa dizer que a força elétrica é igual à força peso. Tá bom? Vamos continuar aqui na outra linha toda essa nossa equação. A gente vai colocar agora para valer. E aqui não. Então, bora lá. Nós aprendemos nessa questão que a força elétrica é igual à força peso. Eles estão em equilíbrio, as forças são iguais, por isso o objeto está parado em pleno ar. Opa, desculpa. Agora, bora relembrar uma coisa. Tá? O que é força para nós? O que nós aprendemos que força? O que é força? Força, nós aprendemos que força é carga vezes o campo elétrico. Tá? Então, vai ser igual. O que é peso? O que nós aprendemos no primeiro ano? Peso, nós aprendemos que é a massa vezes a gravidade. O que eu estou procurando nesta equação aqui? Eu estou procurando a letra Q. Vamos calcular ela agora. Eu tenho o campo, eu tenho a massa e tenho a gravidade. Bora fazer a substituição aqui embaixo. Então, vai ficar assim a nossa equação. Ó. Q vezes o campo. Quanto é que vale o campo elétrico? 200. Igual. Quanto é que vale a massa? A massa da partícula vale 0,01. Vezes. Quanto vale a gravidade do planeta? 10. Para fazer a nossa multiplicação aqui, ó, eu tenho 0,01 vezes 10. Se esse número não tivesse vírgula, ele seria o número 1, tá? Tá aqui, ó. Se ele não tivesse vírgula, ele seria o número 1. Então, vamos fazer de conta que ele não tem vírgula. 1 vezes 10?
10. Bora lembrar da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 números, eu tenho 0 e tenho 1. Na minha resposta aqui, tá? Na minha resposta, tem que ter 2 números depois da vírgula. A vírgula não pode ficar aqui no meio, porque vai ter só o número 0 depois da vírgula. Eu vou ter que colocar a vírgula bem aqui, ó. Depois da vírgula tem 2 números, ó. Presta atenção, depois da vírgula tem 2 números, tá? Como não existe o número vírgula 10, eu vou colocar um 0 aqui na frente. Agora sim, 0,10 existe. Não existe vírgula 10, existe 0,10. Tá? Não esquece, nós já aprendemos que 0,10 na verdade é 0,1. Depois da vírgula, esse zero aqui não tem valor. Tá? Depois da vírgula, esse zero sozinho aqui, ele não tem valor. Você coloca ele porque você quer. Na verdade, a resposta é 0,1. Então, vamos lá. Vamos para a nossa equação. Aqui. Então, vai ficar assim, ó. Q vezes 200 é igual... Essa multiplicação nós já fizemos, dá 0,1. O que a gente vai fazer aqui agora? O que esse 200 está fazendo aqui? 200 está multiplicando, eu vou passar ele para lá, dividindo. E eu já estou dizendo para você que ele vai para baixo. Então, presta atenção. Então, fica Q é igual a 0,1 dividido por 200. Nós já aprendemos também, gente, bora relembrar aqui, que quando tem número com vírgula, a gente não pode fazer divisão. Quando tiver número com vírgula ou em cima ou embaixo, nós não vamos fazer a divisão. O correto é nós, primeiramente, tirarmos a vírgula e executar a divisão. Quando isso acontece, a gente vai fazer o quê? Quantos números tem depois da vírgula? Eu só tenho o número 1 depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Gente, sempre a multiplicação é em cima e embaixo por 10. Não é só por 10 em cima ou só por 10 embaixo. Vamos lá. Quanto é que fica a equação? Fica assim, ó. Q vai ser igual, tá? Quanto é que dá essa multiplicação? 0,1 vezes 10. Cadê o nosso borrão? Aqui. Eu tenho 0,1 vezes 10. Faz de conta que não tem a vírgula. Que número é esse sem a vírgula? Esse número sem a vírgula é o número 1. Então, 1 vezes 10, 10. Lembra da vírgula. Quantos números tem depois da vírgula? 1. Só tem um número depois da vírgula. Na minha resposta, também só pode ter um número depois da vírgula. Vamos voltar para a equação. Então, fica 1 dividido por 2.000. Tá? Não esquece, ó, não esquece. 200 vezes 10. 1 vez 2, 2. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 3 zeros. Então, fica 1, 2, 3. 2.000, tá? Então, vamos embora. Bora fazer a divisão aqui. Quanto vai dar? 1 dividido por 2.000. Quanto vai dar? 1 dividido por 2.000. Bora apagar aqui. Está já muito cheio isso. E fazemos a nossa divisão. Dividido por 2.000. 1 não pode ser dividido por 2.000 porque o 1 é um número muito menor que 2.000. O que a gente faz? Coloca 0, aqui e fornece um 0 para ele. Pronto. Ele já é maior? Não, ainda não é maior. Então, coloca mais um 0 para ele. Agora, ele vale 100. 100 é maior que 2.000? Não é ainda. Então, fornece mais um 0 aqui e coloca um 0 para ele. 1.000 é maior que 2.000? Ainda não é maior. Então, eu vou colocar mais um 0 aqui embaixo e fornecer mais um 0 aqui. Pronto. Eu tenho 10.000 de um lado e 2.000 de outro. 10.000 já é maior que 2.000. Para facilitar a nossa vida, eu vou eliminar daqui 3 zeros. E no 10.000, eu vou eliminar também 3 zeros. Não são todos os zeros, são apenas 3. Agora sim,
Que número multiplica o 2 para dar próximo de 10? Resposta: 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, não sobra nada. Quanto é que dá a nossa resposta aqui? 0,0005. Então, a carga vai ser igual a 0,0005 Coulomb. Isso aqui é a letra C, tá? Esse é o valor da nossa carga.